alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um Fixando Conteúdo, tá bom? Nós vamos agora então fazer questões sobre o tema atos administrativos ou atos da administração pública, tá bom? Vamos lá para este tema do direito administrativo, então, para encerrarmos o nosso ciclo da matéria atos, para eu mostrar para você como que esse tema é cobrado, então, em prova de concurso público, tá? Vamos lá. Vamos começar com ano 2022, beleza? Ano 2022, banca FCC. Diz assim, procurador de Estado da terceira classe. Um Estado mantinha um contrato de permissão de serviço público com a empresa Ômega e, em determinada data, extinguiu unilateralmente o contrato, tá? Visto que o serviço prestado havia sido objeto de prévia licitação, tendo a empresa Gama se sagrado vencedora, passando a prestá-lo em regime de concessão de serviço público. Perfeito. A empresa Ômega, então, solicitou a própria falência, que foi decretada pelo juízo falimentar. O síndico da massa falida ajuizou a ação requerendo, primeiro, a nulidade do ato administrativo, né, que extinguiu essa permissão com a continuidade da prestação dos serviços pela empresa Ômega, ou, subsidiariamente, o número 2, uma indenização, então, pelos bens aí não amortizados até a data da extinção. Concomitantemente a isso, empregados aí dessa empresa falida, né, elas ajuizaram a reclamação contra a empresa Gama e a pergunta é, em face das normas que regem a delegação de serviço público, assinale, então, a questão correta. Então, vamos lá. Um Estado mantinha um contrato de permissão. Nós sabemos que esse contrato ele é do tipo precário, certo? Permissão, contrato do tipo precário, de serviço público com a empresa Ômega e em determinada data extinguiu unilateralmente o contrato. Informação 2. Já que agora teve prévia licitação, então agora um contrato solene, um contrato administrativo, regido pela lei de licitação. Então agora prévia licitação, tendo então a empresa Gama se sagrado vencedora e prestando aí em regime, né, o serviço em regime de concessão de serviço público. Perfeito. Aí diz que a empresa Ômega solicitou a própria falência. Então a Ômega, que tinha permissão, solicitou a falência que foi decretada. Aí ela ajuizou ainda querendo uma indenização pelos bens não amortizados, tá bom? Querendo essa indenização e querendo a nulidade do ato administrativo que extinguiu a permissão para que ela retorne e volte então a prestar o serviço público. Esse é o nosso resumo e aí vamos lá. A empresa Gama, a nova agora, diz não é sucessora das obrigações contratuais da empresa Ômega, apesar de ter assumido a prestação do serviço público. E aí, pessoal, esse já é o nosso gabarito, tá? Letra A. Por quê? A empresa Gama, que é a nova empresa que ganhou agora, em regime de concessão, o serviço público, ela não é sucessora das obrigações contratuais da empresa Ômega. Ela agora é uma nova pessoa que vai prestar o serviço público, tá? Assumiu, portanto, a prestação do serviço público, tá? Vamos ver as outras, onde está o erro, então, das demais alternativas. B. A contratação da empresa Gama é irregular. Não, passou por um processo de licitação prévio, foi a vencedora, passou a prestar o serviço em regime de concessão. Então, não é irregular coisa nenhuma, né? O serviço é regular. C. O ato de extinção é nulo, pois trata-se de encampação não precedida de autorização administrativa. Não se trata de encampação porque não foi uma rescisão aí, tá? De interesse público que precisa ser precedida de autorização legislativa. Não tem nada disso aqui não, tá, pessoal? Foi feita uma nova licitação e uma nova empresa aí se tornou vencedora, tá? D. É devida a indenização dos bens não amortizados sob pena de enriquecimento ilícito do poder concedente. Não, pessoal, depende do contrato, tá bom? E. O ato de extinção é nulo, pois a caducidade somente pode ser decretada após o devido processo legal. Aqui nós não falamos em caducidade, beleza? Nós estamos falando realmente aí em extinção unilateral do contrato. Portanto, o nosso gabarito aí é a letra A, tá bom?
ela não é responsável, portanto, por esses bens aqui, por essas pessoas, por essas indenizações trabalhistas. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Ano 2022. Banca FCC, concurso do Ministério Público do Estado, promotor de justiça, maravilha. Sobre os atos administrativos em espécie, tá bom? E aí ele quer saber realmente os atos administrativos e quais as suas espécies, tá bom? Vamos lá. Visto é o ato unilateral e vinculado pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico administrativo. B. Admissão é o ato bilateral e vinculado pelo qual a administração pública reconhece ao particular que preenche os requisitos legais o direito à prestação de um serviço público. C. Homologação é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração pública emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. D. Aprovação é um ato bilateral e vinculado pelo qual se exerce o controle a priori ou posteriori do ato administrativo. E licença é ato administrativo unilateral e vinculado, pela qual a administração pública faculta aquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade, que é justamente o nosso gabarito. Licença é exatamente isso. Licença é ato administrativo, ele é unilateral, a administração pública concede a licença, tá? É vinculado, pelo qual a administração pública faculta aquele que preenche os requisitos legais o exercício, então, de uma determinada atividade, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, nosso gabarito é ele, e já nós vamos retornar para vocês verem aí onde estão os erros das demais. Espécies de atos administrativos classificados em razão ao conteúdo, então, tá bom? E aí nós temos o ato administrativo da licença. É um tipo de ato administrativo, tá? A licença é unilateral e vinculada, tá bom? A administração pública faculta para aquele que preenche os requisitos legais o exercício de certa atividade. Logo, eu tenho um ato administrativo do tipo unilateral e vinculado, tá? A aprovação também é um ato administrativo, que também é unilateral, porém é discricionária. A administração pública, nesse caso, da aprovação, ela tem margem para a escolha, tá? Ela tem margem para a atuação dentro dos limites da lei, pelo qual se exerce o controle a priori ou a posteriori do ato administrativo. Isso tá certo lá na questão. A admissão é outra modalidade ou outra espécie de ato administrativo que é unilateral e é vinculado também, tá? E acontece quando o poder público permite que o particular usufrua de determinado serviço público mediante aí a inclusão em um estabelecimento público, tá? Por exemplo, uma admissão em uma universidade pública, unilateral e vinculado. Se ele passou aí no teste, passou no Enem, passou na prova, é vinculado, a administração pública vai matriculá-lo aí nessa escola, nessa universidade pública, tá? Tem um ato chamado ainda de homologação, tá? A homologação também é ato aí unilateral e vinculado, de controle de legalidade e ato posterior, que é expedido pela própria administração pública, tá? Possível aí de haver o controle de mérito na atuação estatal. A realização da homologação se dá sempre depois, posteriormente, tá? Ao acontecimento do ato jurídico, ou seja, é um ato que apenas reconhece a legalidade, apenas reconhece o direito. Primeiro se faz, depois se homologa, tá? A homologação é sempre depois, ela acontece sempre a posteriori, tranquilo? A autorização. A autorização é ato unilateral e discricionário e ainda a autorização, como a gente viu, ela é precária. Eu tenho aquele tempo, aquele período de tempo que marca, né? Um curto, um breve período, um breve espaço de tempo, pelo qual ou por meio do qual a administração pública autoriza o uso de um bem público, a prestação de algum serviço público, bem como o desempenho de alguma atividade na qual se faz necessário o ato de autorização por autoridade competente, pois, caso contrário,
a referida atividade se configuraria aí como um ato ilícito, tá? Passível, portanto, de anulação. Então, vamos lá, voltando. Nós vemos que o nosso gabarito, então, é a ele, ciência é ato administrativo unilateral, é vinculado pelo Código de Administração Pública, então, faculta aquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade. A admissão é ato bilateral e vinculado, ela não é bilateral. A homologação é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração pública emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos da sua competência. Não, a aprovação é um ato bilateral e vinculado, é um ato unilateral e vinculado, beleza? E o resto aí tá certo, conforme a explicação que nós temos na tela. Explicação, portanto, para a sua segunda questão. Terceira questão. Ano 2022, Cefaz do Amazonas. Maravilha. Banca FGV, né? Que foi a banca aí aplicadora dela. Vamos lá e vamos ver qual é o nosso gabarito. João tem uma história. Secretário de Fazenda do Estado Alfa, por estar sobrecarregado de trabalho, deseja delegar sua competência para José, auditor fiscal de tributos estaduais, para praticar determinado ato administrativo de competência privativa de João, que não consiste em edição de ato normativo ou decisão de recurso hierárquico. Pronto, a questão já morreu. Você que já é meu aluno, já viu atos, já consegue responder essa questão só até aí, tá bom? Então vamos lá. Ele disse, João, secretário de Fazenda, por estar sobrecarregado, ele quer delegar. Perfeito, eu estou tratando do tema delegação de atos públicos. Eu estou falando sobre delegar atos. Em regra, eu posso delegar? Não, delegação é uma exceção, tá? Em regra, eu não posso delegar ato público. Aí ele diz, praticar determinado ato administrativo. Ele me falou que a competência é do tipo privativa. E aí? Só que ela é uma competência privativa que não é edição de ato normativo, não é decisão de recurso hierárquico. Vou fazer uma tela branca. Vamos lá. Em regra, não se delega, ato público. Em regra, não se delega atos da administração, tá bom? Excepcionalmente, eu posso fazer isso, tá? Desde que não seja aquilo que a gente conhece por cenoura. Lembra que o cenoura é indelegável? Eu não delego competência exclusiva, edição de ato normativo, decisão em recurso administrativo. Em regra, eu não delego atos, mas excepcionalmente pode acontecer a delegação, desde que eu não esteja falando em competência exclusiva, edição de atos normativos, decisão em recurso administrativo. Em regra, de novo, eu não delego atos administrativos, salvo as excepcionalidades da lei. Agora, de jeito nenhum, eu delego cenoura. Competência exclusiva é indelegável, edição de atos normativos é indelegável e decisão em recurso administrativo é indelegável. Volta para a questão e responde a questão para mim. A questão é dada. João, secretário do Estado de Fazenda Alfa, por estar sobrecarregado de trabalho, deseja delegar a sua competência para José, auditor fiscal de tributos estaduais, para praticar determinado ato administrativo de competência privativa de João, que não consiste na edição de ato normativo ou decisão de recurso hierárquico. Sabe-se que a legislação do Estado Alfa, em matéria de delegação de competência, possui aí o mesmo teor da legislação federal, que nós acabamos de conversar, sobre o processo administrativo. Nesse contexto, a delegação pretendida por João é válida ou inválida, lícita ou ilícita? É lícita, né? Então, onde tiver o ilícita, você risca. Vamos lá ver a é lícita diante da inexistência de vedação legal de delegação de competência para a prática do ato administrativo de competência privativa do agente. Perfeito, porque ele fala que a competência é privativa. Se fosse exclusiva,
Aí, beleza, aí eu não podia. Agora, competência privativa, eu posso delegar. E ele ainda disse que o ato não é edição de ato normativo, quer dizer, eu estou excluindo cenoura, e que não é decisão em recurso hierárquico. Ou seja, não é competência exclusiva, não é decisão de ato normativo, não é decisão de recurso hierárquico. Logo, é válido. Se fosse competência exclusiva, era inválido. Meu ato é válido, tá bom? Então, A, lícita, tá perfeito. Vamos ver o erro da B. Lícita, haja vista que apenas atos administrativos enunciativos podem ser objeto de delegação. Não tem nada a ver com isso, tá bom? E, lícita, isso que apesar da vedação de delegação de competência para a prática de ato administrativo de competência privativa do agente, João pode justificar o ato para atendimento do interesse público. Não existe, pessoal, de novo, vedação para delegar competência privativa. Essa delegação aqui, que a letra E está te afirmando, ela não existe. A vedação é delegação de competência exclusiva e não delegação de competência privativa, que eu posso delegar sim, tá bom? Vamos lá, de novo, ano de 2022, Banca Avança São Paulo. São denominados como os atos administrativos enunciativos, exceto ele quer saber o que é ato enunciativo, tá? Atestado, certidão, apostila, autorização ou parecer, beleza? Então vamos lá, certidão, apostila, parecer, atestado. O que não é ato enunciativo? Gabarito, parecer, atestado, certidão, apostila, autorização e pareceres. Parecer é, atestado é, apostila é, autorização não é. Então, a autorização é o nosso gabarito, a autorização está fora, é isso que ele pediu, né? Exceto. Pessoal, nós temos um bizu. Atos enunciativos é o que mais cai na sua prova, tá? Atos enunciativos é o que mais vai cair. E quando você fala em ato enunciativo, você lembra do mnemônico chamado CAPA. Beleza? São atos enunciativos, o CAPA. CAPA é ato enunciativo. CAPA, C de certidão, A de atestado, P de parecer, A de apostila. A autorização é outro tipo de ato, tá? Que não é um ato enunciativo. E eu vou trazer alguns bizus aqui para você. Então, dê o nosso gabarito, já que ele pediu, exceto. Ele quer saber o que é e o que não é. E aqui eu vou trazer, pessoal, um bizu para vocês, tá? O que é um ato enunciativo, o que é um ato negocial, o que é um ato ordinatório, o que é um ato normativo, tá? Então, enunciativo é capa, negocial é panela, ordinatório é Caio pode e normativo é rede em rede, tá bom? Cuidado com isso. Enunciativo, capa, certidão, apostila, parecer, atestado é enunciativo. Atos negociais, panela, permissão, autorização, nomeação, exoneração, pedido aí, né? Exoneração, pedido, licença, admissão. Ordinatório, Caio pode. Ordinatório, circular, aviso, instrução, ordem de serviço, portaria, ofícios, despachos. E atos normativos, que normatizam algo. Rede em rede. Regimento, decreto, instrução normativa, resolução ou deliberação. Aquilo que realmente normativa, sem inovar aí no ordenamento jurídico. É o nosso bizu sobre atos em espécie. Enunciativo, capa, negocial, nós temos panela, ordinatório, Caio pode e por fim aí os normativos, rede em rede, tá bom? Isso é extremamente importante. Vamos lá. Pede um exceto aí de novo, né? Considerando as espécies de ato administrativo, são denominados ordinatórios. De novo, o que são ordinatórios? Caio pode. Circulares, avisos, instruções, ordem de serviço, portaria, ofícios e despachos. Então, qual seria, então, o nosso gabarito lá, pessoal? Qual seria o nosso gabarito? Considerando as espécies de atos administrativos, são denominados ordinatórios. Circulares, ordinatórios é qual mesmo? Eita, caneta.
ordinatório, Caio pode. Beleza? Circular, sim. Tem o ofício, Caio. Instruções, pode. Deliberações, despacho, sim? Sim. Mas perceba que se você for só pelo mnemônico, não vai dar certo, né? Esse I não é de instruções, beleza, pessoal? Por isso que eu falo, Caio pode, tem o I, mas você não pode decorar apenas o mnemônico. Esse mnemônico ele tem que ser um facilitador para você. Ele pediu exceto, tá bom? As instruções, perceba, são atos do tipo, aí, normativos. Atos do tipo normativos, tá? Circular é ordinatório, beleza? Ofício também, deliberação também, despacho também. Instruções é instrução da própria administração pública para normatizar um determinado serviço. Justamente por isso que instrução é considerado aí um ato normativo, então a gente cai ali no exceto, tá? A gente cai aí no exceto. E essa daqui tá sem correspondência, essa questão, né? Não dá para saber aqui de onde ela é. Então vamos lá, avançando. Ano 2022, banca IBAD. Vamos lá, 2022, banca IBAD. Minas Gerais, considere a classificação dos atos administrativos quanto à prerrogativa com que atua a administração. Assim, os atos X são aqueles praticados pela administração com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos unilateral e coercitivamente ao particular, independentemente de autorização judicial, sendo regidos por um direito especial, exorbitante do direito comum, porque os particulares não podem praticar, então, atos semelhantes, a não ser se eles estiverem recebendo aí uma delegação do poder público, tá? Dessa forma, é correto afirmar que esse ato que ele deu o nome de X é que tipo de ato? São atos simples, composto, de império, de gestão ou ato perfeito, tá, pessoal? O que é isso? Vamos lá, então, considere a classificação. Diz, assim, os atos X são aqueles praticados pela administração com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos aí unilateralmente, tá? Se eu digo que eles são impostos unilateralmente, eu estou falando, portanto, de um poder exorbitante, estou falando de atos aí de gestão do poder público, beleza? Ato de gestão do poder público, beleza? Seria, então, o nosso gabarito. Tranquilo? Atos em que a administração pública está gerindo a coisa pública. Tranquilo? Até aí? Então vamos lá. Ano 2022, banca IBFC, prova do Detran, nos diz assim: acerca do controle dos atos exercidos pela administração pública, assinale a incorreta. Ele quer saber qual delas aí está correta, tá bom? Para você poder conhecer a incorreta. Ele diz, os atos intera corporis, e para quem não sabe, ato intera corporis, ou corporis, são os regimentos aí dos órgãos colegiados, tá? Regimento de um tribunal, regimento do STF, regimento aí do STJ, tá bom? Em regra, eles não são apreciados pelo Poder Judiciário, porque eles se limitam a estabelecer normas sobre o funcionamento interno dos órgãos. Isso tá certo, tá, pessoal? Isso é verdade, é assim mesmo que acontece. B. A apreciação judicial não pode invadir os aspectos reservados à apreciação subjetiva da administração pública, conhecido sob a denominação de mérito. Verdade, pessoal. A administração pública, ela tem o seu mérito, a sua oportunidade, a sua conveniência. Via de regra, nós, Poder Judiciário, não podemos analisar mérito administrativo, tá? E aí, para essa pergunta de prova, ele não te cobrou uma exceção. Existe excepcionalmente a possibilidade do Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, quando ferir drasticamente o princípio da proporcionalidade, pode fazer essa avaliação do mérito, tá?
que não é o caso aqui. Nosso caso da alternativa B, a apreciação judicial não pode invadir os aspectos reservados à apreciação subjetiva da administração pública, sim, que é o nosso mérito administrativo. Leve sempre que, em regra, o juiz nunca vai analisar mérito administrativo, tá bom? Juiz não analisa mérito administrativo, tá? Então, a B está certa. C, é possível o controle judicial dos atos administrativos políticos que causem lesão a direitos individuais e coletivos. É possível esse controle? Sim, se está causando lesão, nós temos a possibilidade de controle aí por parte do Poder Judiciário. Então, nos sobrou a última, que é a D. Vamos ver o erro dela, né? Porque ele pede a incorreta. Então, se todas estão certas, nosso gabarito é a D. O direito brasileiro adotou o sistema da dualidade de jurisdição. Você já achou o erro, dualidade de jurisdição. O nosso sistema, pessoal, e amplamente nós conversamos sobre isso, né? Eu não preciso nem terminar de ler a questão, porque nós não adotamos o modelo de dualidade de jurisdição. O modelo que o Brasil adota é o modelo da jurisdição una, né? Existem dois modelos aí, que é o modelo inglês e o modelo francês. Esse modelo trazido pela D é o modelo francês chamado de contencioso administrativo ou de dualidade de jurisdição, que não é o nosso modelo adotado. Nós, no Brasil, adotamos o modelo inglês, conhecido como modelo de jurisdição una, tá bom? Então, isso aqui já estaria totalmente errado, tranquilo? Próxima, ano 2022, banca FGV, tá? Assistente Administrativo de Fazenda Estadual. Vamos lá ver o que fala para nós essa questão. O empresário João obteve do poder público uma licença para funcionamento de um hotel. Opa, maravilha! 6 meses após o início das atividades no seu estabelecimento, João mudou a finalidade do empreendimento, que passou agora a ser um misto de casa de show e de motel. Opa, João, não pode fazer isso não, tá? Sem qualquer comunicação ou ciência aí do poder público. Tendo em vista que, de forma superveniente, a concessão da licença, João, por sua culpa, descumpriu requisitos do ato de sua concessão, vai ter a extinção do ato administrativo dessa licença anteriormente concedida a ele. Qual é o nome do instituto que extingue o ato administrativo da licença, pessoal? Por que eu estou falando da licença? Porque o caso concreto me disse que se tratava de um ato de licença, mas pode ser qualquer outro, tá? O pulo do gato aqui é saber que foi a outra parte que descumpriu e não a administração. Se fosse eu, a administração, tá? O nome do instituto seria outro. Agora, a outra parte descumpriu. Fulano, João, aqui no nosso exemplo, a tua licença era para um hotel. Como é que agora você tem um motel e não me fala nada? A sua licença é destinada para uma coisa e não para outra. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cassar a sua licença, tá? O nome do instituto é a cassação, beleza? É a cassação dessa licença. Então, o nosso gabarito é a letra B, cassação, forma de extinção do ato administrativo, tranquilo? Próxima também do ano de 2022, opa, prova de defensor público, prova difícil. Vamos lá. É admitida a convalidação do ato administrativo. Pessoal, eu posso convalidar um ato administrativo. Quando a gente fala em convalidar, eu estou falando de requisitos do ato administrativo e lá nas nossas aulas sobre requisitos de ato administrativo, nós conversamos o seguinte, que eu tenho alguns requisitos e eu comparei na nossa aula, né, com uma receita de bolo, que de repente se faltar algum ingrediente eu ainda consigo misturar, mas a depender do ingrediente que faltasse, o meu bolo já estiver no forno, não tem mais como consertar. Então sanar, né, o vício é isso. E convalidação é uma forma de conserto, é uma forma de sanar o meu vício. E aí nós conversamos que os vícios dentro dos requisitos passíveis de sanar, passíveis de conserto, são a competência e a forma, né? São os dois únicos vícios que dá para consertar. Qualquer outro vício, em qualquer outro requisito que não competência e forma, são insanáveis. E é isso que a banca IFCC está pedindo numa prova de defensor público, tá? Então ela disse, é admitida a convalidação se eu falo que o meu vício é no objeto. Já vimos vício no objeto, não conserta. Na conversão com efeito retroativo, não tem nada a ver com os nossos requisitos do ato administrativo. Nos vícios de incompetência,
em atos não exclusivos. Perfeito. Se eu não estou falando de competência exclusiva, né, porque aí não tem jeito de delegar um vício insanável, sim, vício de incompetência em ato não exclusivo é permitido o conserto, é permitida a convalidação. Gabarito, portanto, letra C, tá bom? Gabarito, portanto, letra C. Aí ele diz, nos vícios relativos a motivo. Não, motivo não conserta. Relativos à finalidade, eu atenulo, não conserta. O único que eu conserto é vício na competência e vício na forma, tá bom? Vamos lá para a próxima. Ainda no 2022, banca Quadrix, analista técnico, aí cargo psicólogo. Vamos lá. Modalidade CESP, né, de certo e errado das nossas questões. A publicidade do ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. No entanto, é facultado ao servidor público, a seu critério, declarar o sigilo ou omitir o seu conteúdo. Eita, nós! Que jeito! Não, né? É facultado, não. O princípio da publicidade, pessoal, ele até pode ser restringido, mas eu não faculto ao servidor público restringi-lo ao seu bel prazer. Não é assim que funciona. Questão totalmente aí errada, tá? Realmente, a publicidade do ato administrativo, via de regra, eu observo sempre, salvo raríssimas exceções. Então, aí, esse gabarito está errado, tá bom? Não dá para aplicar. Próxima, prova de defensor público, e aí, banca CESP, Sebrasp, ano de 2022, DPS Sergipe, provaça. Vamos lá ver o que eles trouxeram, aí o que a CESP trouxe para nós de novidade em relação ao tema atos administrativos, tá bom? Vamos lá. Ela disse assim: a proibição de administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários após o prazo legal está ligada ao princípio do ou da, né? E aí, pessoal, essa é aquela questão para você não zerar na prova. A proibição da administração anular os atos administrativos, nós falamos. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vício porque deles não se originam direitos, ou ela pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, resguardado sempre a apreciação judicial, o ato jurídico perfeito e a segurança também, a segurança jurídica, né? Perfeito. E aí? Essa proibição aí está ligada a quê? A segurança jurídica, né, pessoal? Por isso que, quando tem um ato administrativo que decorre efeito favorável para alguém, a gente tem que pensar duas vezes e temos que ver se está no prazo legal de anular ou não. Por quê? Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo de para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.